Olá, hermanos. Buenos días, bendiciones. Bendiciones a todos. Os echo muchísimo de menos, os echo muchísimo em falta. No, a todos, a la iglesia, a cada hermano, a las reuniones. Claro, imagino que todos echarán falta, ¿no? Pero aqui em casa... Barra um pouquinho, Rosy, por favor. Aqui em casa nós seguimos, cada um em sua casa, claro, orando e em comunhão em espírito, não? Essa semana hemos compartilhado um pouco a respeito, não, das pessoas que han sofrido a causa do evangelho, não? Que han sofrido, que han padecido a causa do evangelho. E quando nos sentimos um pouco débeis, um pouco desanimados, crendo que estamos sofrendo muito, devemos ler, não? A vida, não, dessas pessoas, a história dessas pessoas, o testemunho de muitos cristianos que entregaram suas vidas, não? Por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Não, quando venimos ao reino de Deus, quando chegamos ao reino de Deus, como sempre o pastor Juan nos diz, não devemos que morir a nós mesmos, não? Não pensar em nossa qualidade de vida, em nosso bem-estar, não pensarmos em apenas agradar nós mesmos, em viver uma boa vida, não? O evangelho é todo o contrário de isto, não? Jesus disse, não? Aquele que quer seguir-me, que tome sua cruz, né? E siga-me. Jesus falou de cruz. E nesses tempos, não, claro, as pessoas nada entendem o que está passando. Creio que Deus todavia não nos ha revelado o verdadeiro significado de toda essa pandemia, de todo isso. Pero sim que nos está tocando, o Espírito Santo está movendo em cada coração, claro, para volvermos a Ele. É um tempo de volver a Ele. E nesse tempo não devemos desperdiciá-lo, como diz lá em Eclesiastes, não? Há tempo para todo. Victor outro dia estava se queixando, que quero estar na igreja. Eu também, muitos querem. Mas eu me acordei desse capítulo que diz que há tempo para todo barro sol. Há tempo para todo, irmãos. Há tempo para todo. Há tempo para abraçar, há tempo de apartar-se. Estamos em tempo de apartar. Estamos em tempo de estar lejos um do outro. Estamos em tempo apenas de acercar-nos a Deus e a nossos entes queridos, a nossos familiares. Apenas esse e nada mais que o Senhor nos está permitindo. Então, o que fazer nesse tempo? Que esta semana estava reflexionando nisto. Não devemos perder o tempo. Não aproveitar o máximo de nosso dia. Pero como? Se não podemos sair, se não podemos fazer coisas. Então, eu pensei a buscar exemplos de homens e mulheres, pessoas, não? Tanto na palavra de Deus, como também muitos cristianos, muitos servos de Deus que tiveram preso, como por exemplo o apóstolo Pablo. O apóstolo Pablo escreveu 4 cartas dentro de uma prisão, que foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas dentro de uma prisão. E quanto nos bendize essas cartas do apóstolo Pablo. Ele no momento, pois, não pensava, não imaginava a dimensão que suas cartas iam alcançar. Ele não pensava, ele não imaginava. Estava apenas escrevendo, aconselhando, edificando as igrejas, as pessoas, não? A qual as cartas eram dirigidas naquela época. Pero em sua mente, pois igual ele não sabia, não? Que o propósito de Deus, do Espírito Santo, é que essas santas escrituras, é que essas palavras chegassem até hoje, 2000 anos depois, para bendizir a tantas vidas, a tantas igrejas e edificar-nos em Cristo, essas palavras. Então, é tremendo. Muitos, como Martim Lutero, nos quejamos de estar, por exemplo, 1 mês, 2 meses encerrado, pero Martim Lutero, para huir da Inquisição, ha tenido que estar 2 anos escondido, 2 anos encerrado.
E que isso ele nesse tempo? Querrasse, lamentasse? Não, aproveitou o tempo. Ele aproveitou o tempo, traduziu a Bíblia. Amém? Traduziu a Bíblia ao alemão e ha dado a oportunidade a tantas pessoas que não podia ter acesso à palavra de Deus, e essas pessoas hasta hoje podido ter o acesso. Também estudando também a vida, não, de Casiodoro, de Reina, amém? Cipriano, esses homens que também arriscaram suas vidas, que não perderam tempo, traduziram a Bíblia ao espanhol, e é de bendição para quantos países, para quantas pessoas, para quantas vidas. Então, que nesse tempo, que quero sacar de todo isso? Primeiro, que nada é igual. Nossa vida não é igual. O ser humano quer ter o controle, que seja tudo igual, todo planificado, que nada cambie. Pero as coisas estão na mão do Senhor. O Senhor que tem o controle de nossas vidas. Então, que devemos entender que nada é para sempre, que nada será igual. Hoje é de uma maneira, amanhã é de outra maneira. E temos que nos adaptar à situação. E em segundo lugar, aproveitar o tempo. Esse tempo que nos sobra, a hora, como vai aproveitá-lo? Como devemos aproveitar este tempo? Talvez aprofundizando na palavra, estudando na palavra, ou reflexionar em que devemos cambiar em nossas vidas, como deve ser nosso comportamento cristiano. Tantas coisas, escrever um livro, escrever canções, escrever poesias, aprender um instrumento, pôr um tutorial na internet, aprender a tocar um instrumento que está aí guardado há anos, que tu não toca. Ou seja, é tanta coisa que podemos aproveitar. Bendizir uma pessoa, que muitas vezes tu está evangelizando essa pessoa e nunca tem tempo para quedar com ela. Hablar a essa pessoa de Jesus, ensiná-la, discipulá-la. Se o apóstolo Pablo, naquela época, que não tinha máquina de escrever, não tinha internet, não tinha WhatsApp, era apenas cartas escritas em pergaminhos, que era levado através de outras pessoas, dependia de outras pessoas levar essas cartas às igrejas, pudo alcançar não só aquela geração, mas hasta hoje, miles e milhões de pessoas são benditas com essas cartas. O que podemos fazer hoje? Então, minha mensagem é: como devemos aproveitar o tempo? Buscar do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que nos instrua a aproveitar este tempo, este novo tempo diferente, pero que hagamos algo de que edifica nossa vida e que também edifica a vida de los demás. Amém? Apenas queria deixar aqui em Efésios 3, não? Que por esta causa, eu, Pablo, prisioneiro de Cristo Jesus, por vosotros gentiles, se es que habéis oído de la administração de la graça de Deus que me foi dada para com vosotros, que por revelação me foi declarado o ministério, como antes lo he escrito brevemente, lendo lo qual podeis entender qual seja mi conhecimento em ministério de Cristo. Ministério em que outras generações não se lo deu a conhecer a los hijos de los hombres, como agora é revelado a los santos apóstolos e profetas por o Espírito Santo, que los gentiles são coheredeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, pela qual fui hecho ministro por el dom de la graça de Deus que me ha sido dado segundo a operação de su poder. Amém? Aqui o apóstolo Pablo ensinando, não? Escrevendo a los Efésios e dizendo, não, que a graça do Senhor Jesus, a salvação alcançou a los gentiles. Então, o apóstolo Pablo, em meio dessa tribulação que passava, de torturas, de açotes, de prisões, o Espírito Santo ele estava revelando, amém? Atraiu uma palavra de edificação, não só ao povo hebreu, mas também aos gentiles,
E palavra, está dizendo aqui que era uma palavra tão tremenda que não ha sido revelada a los antepassados, pero sim o Senhor havia dado graça e naquele tempo, e naquela época, desta palavra reveladora. E qual é a palavra que o Senhor tem para nós outros hoje? Pergunta, irmãos. Qual é a revelação que o Senhor Jesus tem para nós outros hoje? Coisa nova, nada copiado, nada passado. Pero que coisa a revelação nova que o Senhor tem para nós outros hoje em dia? Devemos buscá-la, amém? Com esperança, a esperança como Giuseppe nos predicou hoje, não? E a los jóvenes ayer. La esperança, ter esperança do Senhor Jesus, ter confiança, ter fé e buscar coisas novas do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Eu pido ao Senhor que bendiga a todos, que nos guarde, que nos proteja, que os fortaleça cada dia espiritualmente, também fisicamente, que nos livre, em nome de Cristo Jesus, de toda pandemia, de toda maldição, de toda praga. Que isso não chegar a nossa casa, em nome do Senhor Jesus, que nossas vidas, que nossos corpos são cobertos por la sangre preciosa de Jesucristo. Em nome de Jesus, irmãos, um abraço carinhoso e Deus bendiga a todos.